Primeira ação, dominar o fluxo de caixa. Isso aqui é fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. É a nossa primeira ação na precificação. Quando a gente fala em dominar, tô falando, mas se alguém for mandando pergunta aí, a gente vai interagindo. Quando a gente fala de identificar nossas entradas e saídas de dinheiro, a gente precisa entender uma coisa, que nós não podemos generalizar coiseiro. O que é generalizar? O jeito errado de analisar um fluxo de caixa é achar que tudo é despesa fixa, por exemplo. Tudo é despesa, tudo é despesa, tudo é despesa. O que eu quero que vocês entendam, quando a gente identifica os detalhes do nosso fluxo de caixa, e hoje eu quero ensinar algumas coisas que têm impacto muito na precificação, que vai fazer muito sentido aí na sua estratégia, a gente toma as decisões corretas. Quero fazer uma analogia bem boba aqui, tá? A gente vai ficando um pouco mais velho, a gente começa a ter umas dor, né? E eu tava conversando com o Felipe, que tá aqui comigo, tava com uma dor aqui meio no... Como que é aquele ciático, né? Enfim, tava meio dolorida a coisa aqui, gente. E é engraçado que, assim, quando a gente tem dor, a gente procura um médico, lógico. E esse médico, se for um médico bom, ele vai pedir exames antes de dar qualquer tipo de diagnóstico. Eu fizer uma analogia, né, com a parte financeira, com a nossa estratégia de precificação e tudo mais. Dominar o fluxo de caixa, eu gosto até de fazer essa analogia do fluxo de caixa, é mais ou menos a mesma pegada de um exame, de um raio-x. Ou seja, ele é um raio-x do teu negócio, do que rolou na tua empresa durante o mês. O confronto, como foi dito aí, das entradas e saídas, mas com todos os pontos, como todos os indicadores, de uma forma muito detalhada para que você tire informações e coloque no teu método de precificação, é excelente. Na verdade, é isso que a gente precisa. Muitas empresas, e tem uma galera às vezes que está precificando errado, gente, porque ela não tem clareza desse fluxo de caixa, ela não domina o fluxo de caixa, ela não sabe fazer um fluxo de caixa que realmente possa trazer essas informações, tá? Já na lata, gente, quando nós falamos em precificação, não é copiar concorrente, não é multiplicar por 2, multiplicar por 3, achando que está tendo 100% de lucro. Isso não é precificação. Precificação faz parte de métodos e estratégias que colocam dinheiro no teu bolso. E essa primeira ação tem muito, muito a ver, por isso que eu falei que é do absoluto zero. Não adianta você querer pensar em estratégia. Eu não sei se alguém aqui que está na nossa aula agora aqui, assistiu uma live que eu fiz no Instagram, terça-feira, e eu falei de ponto de equilíbrio, só fazendo um rápido parênteses aqui. É o 0 a 0, gente, aquilo que essa empresa precisa faturar para poder pagar as contas. E é muito importante você descobrir isso, porque se você não sabe o ponto de equilíbrio, você não consegue criar metas de lucratividade. Pô, sei que a minha empresa precisa faturar isso aqui. Beleza, faturei isso aqui. A partir disso, eu começo a criar as minhas metas de lucro. E aí eu faço estratégias de preço. Uma coisa puxa a outra. Essa parada é toda interligada. Certo? Por isso que é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo a gente ter um fluxo de caixa muito claro. Mas, Rodrigo, o que eu tenho que analisar no fluxo de caixa? Vamos lá. Eu quero passar alguns pontos importantes aqui para você relacionado ao nosso fluxo de caixa. Primeira coisa que você precisa enxergar, o teu faturamento, gente. Vamos pensar que o mês de março, quantos aqui já conseguiram analisar de forma detalhada, bonitinho, o teu relatório de fluxo de caixa referente ao mês de março? Confrontaram? Vou deixar essa pergunta, você pode ir pensando, não precisa responder ainda. Mas eu quero passar uma estrutura de fluxo de caixa que permite a gente tirar informação para precificação, que é a nossa primeira ação aqui, tá? Primeiro, vamos lá, vamos andar. Faturamento. Beleza? Tudo aquilo que de fato entrou no seu bolso, ou no bolso da tua empresa, obviamente. Certo? Lembre-se disso. Faturamento é o primeiro indicador. Eu gosto de falar uma coisa, que a venda ela não significa dinheiro no bolso. Você vende errado, seu produto não está lucrativo, que aumenta prejuízo. Então você tem que realmente analisar o teu faturamento. Segundo ponto importante dentro da tua estrutura de fluxo de caixa. Esse DV aqui, pessoal, lógico que para a gente explicar o método de precificação, a gente tem que abordar alguns termos aqui, mas eu quero deixar isso muito tranquilo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em despesas variáveis, como o próprio nome diz, quanto mais você vende, mais você paga.
certo? Mas você tem que comprar. Por exemplo, se você vende bastante, você tem que comprar, você vende pizza. Você vende muita pizza, você tem que comprar o quê? Bastante. Ingrediente, mussarela, bacon, milho, enfim. São os gastos com fornecedores. Se você vende bastante, fatura bastante, o que é variável também? As retenções de cartão, tanto crédito como débito. Você vendeu, quanto mais você vende, mais você vai pagar. É extremamente variável. Se não vendeu tão bem, não tem retenção para cobrar. Os impostos, se você é do Simples Nacional, enfim, quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar. E também a gente pode considerar aqui, principalmente a galera do varejo aí, ó, comissão de vendedor. Esse grupo aqui da despesa variável que envolve esses caras, se você não separa isso aqui no teu fluxo de caixa, isso aqui vai te trazer, ó, percentuais que você precisa identificar para daqui a pouco na nossa segunda ação. Lembra, né? 3 ações, né? Estamos na primeira. Na segunda ação, você vai precisar desses caras aqui para você precificar corretamente. Você ter aquela certeza de que o lucro está entrando limpinho no teu bolso. Agora vem uma parada muito louca que vocês precisam entender, cara. Terceiro ponto aqui do seu fluxo de caixa que você tem que saber analisar, margem de contribuição. Gente, margem de contribuição é diferente de margem de lucro. De uma maneira muito simples falando, ó. Quais são os primeiros 2 indicadores aqui do nosso fluxo de caixa? Faturamento e despesa variável? Então, o que você tem que pensar aqui, ó? Vamos imaginar, vou fazer um rascunho aqui bem, que eu acho que dá para enxergar aqui, ó. Vamos imaginar que você fatura 50 mil reais, seja o seu faturamento. 50 mil. Aí você for lá e pagou o teu fornecedor, pagou a tua margem de a retenção de cartão de crédito e débito, imposto, não sei se tinha comissão, enfim. Pagou esses caras, que são as despesas variáveis. Vamos pensar que ficou 25 mil reais, esses caras aqui. Logicamente, o que aconteceu? Sobrou metadinha. Continha besta aqui. Gente, essa metadinha aqui, esses 25 mil, a gente chama de margem de contribuição. Isso aqui é muito importante. Puxa, eu ia dar de novo uma analogia com o médico, os caras vão achar que eu tô doente, mas não tô, eu tô ficando velho não também, gente. Mas é só pra fazer uma analogia, tá? Quando você tá doente de novo, ou tá com febre, por exemplo, você põe o termômetro e descobre a temperatura que tá aí pra você poder, enfim, saber o que tá pegando. Analisar a tua margem de contribuição, por que eu chamo de termômetro da precificação? Ó, presta atenção em mim, pelo amor de Deus, ó. Se isso aqui tem impacto direto no teu produto. Tudo que você compra no teu fornecedor é para quê? Para fazer o teu produto. Quando você vende e paga a retenção de cartão, você pagou porque você vendeu o seu produto. Quando você paga imposto, você pagou o imposto que você vendeu um produto. Então isso aqui está diretamente ligado com o seu produto. Cara, se eu faturei 50 mil, se liga, se eu faturei 50 mil, paguei 25, tá sobrando 25, significa que a minha margem de contribuição aqui é de 50%. Isso aqui é bom? Depende. Se o teu negócio é de alimentação, é bom. Se o teu negócio é uma loja de varejo, é bom. Se o teu negócio é 100% prestação de serviço, é ruim. Você precisa identificar isso aqui. Depois você pode mandar uma mensagem no direct para mim, lá no Instagram, ou aqui deixar uma mensagem, mas acho que lá fica mais fácil para a gente conversar. Existe um estudo feito no Brasil de diversos segmentos. Varejo, atacado, prestação de serviço com materiais, por exemplo, instalação, negócios de alimentação. E que nesse estudo com pequenas empresas, eles apresentam uma tabela base de qual deveria ser o percentual de margem de contribuição. E é legal, você precisa descobrir isso aí no teu negócio. Porque se a tua margem de contribuição está muito baixa, o que significa isso? Por que margem de contribuição? Porque ela vai contribuir para o quarto ponto. Você tem que analisar aqui. É a famosa despesa fixa. Eu vou trocar o papel aqui para não ficar muita rabisqueira. Mas é a famosa despesa fixa, gente. Então, olha lá. Beleza, paguei, sobrou a margem de contribuição. Se a tua margem de contribuição está mais baixa do que o esperado, do que deveria, ou seja, você tem pouca grana para contribuir para pagar todas as suas despesas fixas. Acompanha o raciocínio. Você tem pouca grana é porque eu estou gastando muito com esses caras.
Se eu estou gastando muito com esses caras aqui, que é as despesas variáveis, fornecedor, cartão, comissão, principalmente fornecedor, tá, gente? Que é o cara que eu falei agora há pouco, que é diretamente com o meu produto, o que significa? Que tem erro aonde? No seu preço. Então, isso aqui você precisa analisar, tá? Não deixe de analisar essa parada aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é importante. Se isso aqui tá baixo, voltando, tá? Essa simulação que eu fiz aqui, 50%, tá bom para negócio de alimentação, loja de varejo e tudo mais. Vamos pensar que tivesse 35% aqui, por cento. Cara, é sinal vermelho ligado, alerta, porque provavelmente o preço estava errado. Porque, novamente, como eu estava falando, é impacto direto com essa outra parada. Despesa fixa, gente, é aquilo que você paga todo santo mês. Faça chuva ou faça sol. Vou continuar aqui, ó. Estamos no ponto 4. Despesas fixas. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar isso aqui. Tá? O que é a despesa fixa? A gente pode separar por algumas categorias para você mensurar o impacto disso. Por quê? Preciso fazer uma redução na despesa fixa. Ah, beleza. Aonde você precisa fazer uma redução? Em qual subgrupo da despesa fixa você precisa reduzir? Porque às vezes a gente acaba cortando o que não é para cortar. Alguns subgrupos, que é importante. Despesa fixa, identificar a parte financeira, que é o quê? Tarifa de banco e tudo mais. A parte administrativa, que vai entrar aluguel, água, luz, os extras que tem dentro de uma empresa, água, não a conta de água, né? No caso aqui, galão de água, copinho, enfim. A parte com pessoal, e aqui entra tudo relacionado à parte com pessoal. Inclusive, você como dono, a sua despesa entra na despesa fixa? Entra. O teu Prolabore, gente, que é a retirada do dono, do sócio, ela entra nessa parada aqui, ó. Entra junto. Tá brincando. Eu achei que sobrava, podia pegar. Não é nenhum. Precisa definir um Prolabore. Mas a empresa está muito no começo, Rodrigo, não dá ainda. Eu sei, é difícil mesmo. O que você tem que fazer daí? Você está muito no começo e ainda não está dando. Precisa identificar quanto você está retirando para uso pessoal, aquilo que eu falei agora há pouco. Ver se o impacto está proporcional no teu fluxo de caixa. Talvez não dá para você retirar tudo de uma vez, senão vai ficar complicado para o ciclo financeiro, ou seja, às vezes você vai ter que pagar uma conta e não vai ter dinheiro no caixa. Então não dá para você, se você tira 3 mil de Prolabore, às vezes não vai dar para você tirar tudo no dia 5. Você vai ter que programar essas retiradas. Tudo bem, tudo bem. Programar isso aí. Mas você precisa definir um valor. Não você vai cair naquela situação lá que eu estava contando de um exemplo de um cliente, de um empreendedor que eu conversei e que quando a gente mapeou isso aqui, ele viu que ele estava tirando muito e, enfim, ele comprometeu demais a porcentagem de lucro da empresa dele. Beleza? Pessoal aqui então, funcionário, vale, FGTS, o teu Prolabore, qualquer tipo de despesa com pessoal, você paga freelance, enfim, tudo que envolve vale transporte, tudo que envolve a parte com pessoal, você vai colocar nessa parada aqui. E daí a gente pode deixar também um último subgrupo dentro de despesas fixas, que nós podemos colocar aqui a parte de manutenção, serviço terceiro, tá? Produto de limpeza, contratar um sistema de segurança, um software para a empresa, toda essa parte aqui a gente coloca nesse subgrupo. Beleza? Depois da despesa fixa, um outro subgrupo que é importante. Lembrando, por que a gente tem que separar tanto assim, Rodrigo? Não é frescura demais isso aqui? Não, gente. Se você não identificar esses percentuais, você vai ver daqui a pouco na nossa segunda ação. E isso aqui tudo, a gente precisa identificar os percentuais de impacto no faturamento, para a gente conseguir precificar certo. E antes que você já fique meio desanimado, mais uma vez, eu quero que você entenda. Porque para a galera no final da nossa aula aqui, eu vou liberar umas ferramentas aí que vai gerar isso aqui automático para você, dar esses percentuais. Mas você precisa entender para tomar a decisão correta. Quinto ponto aqui da nossa estrutura, os investimentos. Investimentos, gente, o que vai entrar aqui? Mídia, propaganda, fiz propaganda na rádio, no Facebook, no Instagram. Não, eu comprei equipamento novo, infraestrutura, pintei a loja. Cara, tudo que for voltado para investimento você vai separar. Por quê? A gente entende que a gente só investe se a gente está podendo, né? Se a gente tem condição, se a gente tem recurso para isso. Então, já alertando que na nossa segunda ação, a gente vai diluir isso aqui no nosso método de precificação. Investimento, cara,
Você não vai diluir lá no percentual na hora de formar o teu preço de venda. Se você diluir essa parada aqui do investimento, você vai estourar demais. Você vai entender na prática, aguenta aí que você vai entender. Mas um outro subgrupo, por isso você tem que separar a parte dos investimentos. Aí a gente chega num ponto aqui importante. E aí a gente chega no ponto 6, que é o lucro operacional. Gente, lucro operacional. O que é operacional? É tudo que tem impacto nas operações da sua empresa. Tá? O que é uma forma extremamente simples falando, o que é a operação de uma empresa? É comprar, vender, enfim, a parte de estocagem, tudo que envolve o dia a dia. Então, analisar isso aqui, ó, é fundamental. Olha lá, empreendedores, ó. Mais uma vez, a diferença nossa para aluno de quinta série é que a gente não tem a professora para tomar decisão por nós. Isso que é a nhaca desgraçada. Então a gente vai ter que tomar decisão. Olha aqui a decisão que você tem que tomar. A margem de contribuição foi uma decisão já importante dentro do fluxo de caixa. Olha a outra. Se você começou a diluir, pegou lá o faturamento, foi tirando tudo esses caras, identificou margem, identificou a saída de despesa fixa, investimento, chegou no lucro operacional e está negativo, significa que, tecnicamente, o negócio está indo para o buraco. Sinal de alerta ao máximo aqui. Por quê? Aquilo que eu faturo não está sendo suficiente para pagar as minhas operações. Preciso ver o que está pegando. Por isso que é importante os percentuais. É minha despesa fixa que está desproporcional? Estou investindo na hora que não dá para investir? Não, a minha margem de contribuição está baixa, então tem erro no preço. Você precisa saber isso aí. Beleza? Importante isso aqui, hein? Ponto 6, a gente tem que saber. Beleza, gente? Tranquilo? Lucro operacional, beleza? Finalizou nosso fluxo de caixa? Não, temos mais 2 pontos para analisar. Ponto 7 são as entradas e saídas não operacionais. Abreviei essa desgraça aqui, mas peraí. Entradas e saídas não operacionais. Gente, de maneira simples, o que entra de dinheiro que não tem a ver com a operação. Quando eu vendo faturamento, lá o ponto 1 do fluxo de caixa. Eu vendo, entra grana, entra faturamento, faz parte da operação da tua empresa. Se você vende lingerie, entrou grana. Se você vende hambúrguer, entrou grana lá do faturamento. Você está vendendo o teu produto. Você vende teu artesanato, vai entrar a grana lá. Você vende teu material de construção, a grana que entra da venda do teu material de construção. Show? Fiz um empréstimo no banco. É uma grana que entrou e nem tem nada a ver com a operação. Por algum motivo, você foi lá e pegou uma grana terceira. Certo? Você não vai registrar como faturamento, porque não faz parte da sua operação. Esse dinheiro está entrando, você precisa registrar, sim, da entrada, mas ele é uma entrada não operacional, porque não faz parte de uma operação da empresa. E o que seria uma saída não operacional? Uma grana que está saindo que não tem a ver com a estrutura de circulação operacional aqui da tua empresa. Um exemplo? Juros. Você pode ter pagar juros, mas nenhuma empresa faz parte da operação dela pagar juros. Você pagou juros porque está atrasando a conta. Se está atrasando a conta é porque tem alguma coisa de errado. Porque o dinheiro não está na hora que ele precisa estar. Se ele não está lá na hora que ele precisa estar, tem algum motivo para isso. E precisa ser identificado. Beleza? Tranquilo? Outra coisa. Pagamento. Tá pequenininho aqui, gente. Só para não aproveitar a folha. Pagamento de empréstimo. Então, o empréstimo que você fez, você está pagando as parcelas. Pagamento de empréstimo, ele não tem nada a ver com a sua operação. Você está pagando. Por que eu estou separando essa nhaca aqui, esse ponto 7? Porque esses percentuais você tem que identificar no teu fluxo de caixa, mas essa galera não vai entrar na tua diluição de preço, gente. Não. Gente, dívida, se você diluir dívida, percentual de dívida na tua precificação, você não vai ter margem que você ganhe em vida. Você vai ficar frustrado. Você fala, nossa, eu não consigo vender baseado na fórmula, na estratégia. Porque você não tem que diluir a dívida no método de precificação. Você tem que diluir a dívida, sim, no teu planejamento de fluxo de caixa, para você pagar essa dívida. Agora, a dívida não faz parte da operação. Por que você vai incluir algo que não faz parte da tua operação no percentual que tem impacto direto na venda do teu produto ou serviço? Tá fazendo sentido? Vou pegar pertinho. Tá dando para entender o que eu quis dizer, esse finalzinho? Finalzinho importante. Daqui a pouco eu vou exemplificar isso. Fica sossegado. E por último, nós chegamos, aí sim,
no resultado líquido, ou seja, é a hora da verdade, se minha empresa deu lucro ou se ela deu prejuízo. Eu vou confrontar toda essa parada e vou descobrir se a coisa está lucrativa ou está. Mas olha quanta informação tem no nosso raio-x aqui financeiro que a gente precisa extrair e identificar percentuais que a gente vai usar na nossa segunda ação agora do nosso método. Primeira ação, tudo isso que a gente falou é só a primeira ação, tem mais duas. Vocês acham que isso aqui já é muita coisa? Vocês vão ver as duas agora que são determinantes. Isso aqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Se você não fizer isso aqui, você não vai enxergar os impactos, os indicadores para fazer o método agora. Que a segunda e terceira ação que eu vou te ensinar agora é o que realmente vai fazer você ganhar dinheiro. Vamos junto?